continuando a filosofia antropológica. Primeiro, eu vou destacar aqui a sociedade grega e o surgimento da democracia. Essa é uma referência do chamado período clássico. É no período clássico que eu vou ter o desenvolvimento do conceito de democracia grega. Como é que isso ocorre? Os gregos, inicialmente, como vimos, estavam reunidos em pequenos grupos. Predominava na maioria das cidades gregas um tipo de oligarquia, onde um pequeno grupo dominava o cenário político. Segundo Marilena Chauí, que é uma grande autora da filosofia, a política é algo que é inerente à vida. A vida é política. Então, não é que os gregos descobriram e inventaram a política. Eles vão adaptar a política, a ideia de política, à sua realidade social e cultural. Então, o que é que ocorre? No período clássico, os gregos começam a otimizar a ideia política em sociedade. Eu posso destacar aqui o rapaz chamado Drácon, vocês vão ver em livros de história aí, que foi o primeiro entre os gregos a criar as leis escritas. Isso foi um passo muito importante para os gregos desenvolverem o seu ideal de política, de cidadania e de democracia. Então, primeiro vieram as leis escritas. Logo após, eu vou ter a extinção da escravidão por dívida. Abrir aqui um espaço para falar um pouquinho, lembrar que escravidão foi um fator importante do chamado período da história clássica, né? Tanto gregos, macedônios como romanos estão inseridos nesse contexto de que a escravidão era um fator importante para a sociedade. Vale lembrar, ainda dentro dessa abertura aqui, que a escravidão clássica é completamente distinta e antagônica do que entendemos como escravidão colonial, a escravidão que ocorreu aqui nas Américas. E, exemplo, antes da escravidão colonial, transatlântica, eu tive o período feudal, que tinha lá a figura do servo, que também era muito importante para a sociedade feudal. Essa escravidão antiga aqui, ela é distinta, é diferente. A escravidão não era por questões étnicas ou de origem da pessoa, mas sim por questões mais sociais. Dívidas, crimes, questões jurídicas, né? Questões de conquistas de território, tudo isso gerava escravidão. Daí que filósofos como o próprio Aristóteles, né, ele vai ter a escravidão como algo natural. Mas os gregos trabalharam bem essa questão da escravidão. Então, a priori, para se chegar lá no conceito de democracia, acho que foi o Solon, que decretou o fim da escravidão por dívida, para assim ampliar os direitos de cidadania. Antes mesmo da democracia se tornar uma realidade na Grécia, eu tive o Pisístrato, que foi o personagem que inaugurou a tirania na Grécia. Alguns termos da culturalidade grega, às vezes eles ganharam uma noção diferente no nosso período, né? Tirano para nós hoje é o cara ruim, né? É o lado ruim da história, mas tirano para os gregos foi o início da solução para eles, né? O tirano, ele concentrou os poderes em suas mãos para tentar, de certa forma, ampliar os direitos de cidadania. Tanto é que depois de Pisístrato eu tive 2 tiranos que foram assassinados por estar distribuindo demais os direitos sociais. E, finalmente, eu tive a inauguração da filosofia, a inauguração da democracia na Grécia. O período de auge dessa democracia, ela começou justamente com o Péricles, né, chamado período de ouro da democracia grega. Só que essa democracia grega, ela só era direcionada aos chamados bem-nascidos.
ele tinha que ser cidadão ateniense, tinha que ser livre, provavelmente tinha que possuir algum tipo de renda para ser cidadão. E esses direitos, eles não eram direcionados aos escravos, aos estrangeiros e, evidentemente, às mulheres. Isso era chamada democracia grega. Diferentemente da nossa democracia, exemplo, a democracia grega era direta, porque o cidadão ele participava diretamente das questões governamentais. Já a nossa democracia é representativa, porque nós votamos naqueles que irão decidir ou aprimorar as leis sociais. Então, essa democracia grega ela também vai ser questionada. O pensamento de Sócrates ele era muito voltado para uma crítica social da sociedade grega. O quadro ao lado, vocês podem perceber, é uma obra neoclássica, do período neoclássico. Esse quadro é o quadro de um famoso pintor do período neoclássico, que é o Jacques Louis David, e ele representa aí a morte do Sócrates. Sócrates ele é condenado por tentar corromper a sociedade e a juventude ateniense. E ele morre justamente porque ele defende os seus princípios até o fim. O que é curioso que o Sócrates ele não deixa nada escrito. Ele não deixa nada perpetuadamente escrito. Quem vai escrever as obras do Sócrates é o seu discípulo Platão. Um outro destaque da filosofia antropológica, e aliás, vamos lembrar aqui, já fazer uma distinção antropológica, porque o tema principal desse período da filosofia vai ser o próprio homem e sociedade. O homem e sociedade. Já os filósofos pré-socráticos eram os filósofos cosmológicos, porque eles não se preocupavam nem tanto com o homem, mas sim com aquilo que gerava o homem em sociedade, né? Que era a natureza e etc. O Sócrates ele dá um foco no homem em si. Por isso que no período renascentista vai ser retomado o chamado antropocentrismo, que é a análise ou a valorização das ações do homem. Lembrando que Sócrates ele fazia muito mais críticas ao comportamento humano do que um elogio. A filosofia socrática consistia em questionar as convenções. Então, um outro destaque importante desse período da filosofia antropológica é a atuação dos sofistas. Os sofistas eram muito criticados pelo próprio Sócrates, o Platão, Aristóteles. Mais tarde, em pesquisas, é que vai se entender a importância dos sofistas e da sua retórica para o desenvolvimento da filosofia. A crítica feita por Sócrates e demais filósofos aos sofistas a priori era justamente o fato de que eles recebiam, eles ganhavam por ensinar, né? Os primeiros professores aí. E para Sócrates o conhecimento devia ser dado de graça, né? Então uma das críticas feitas aos sofistas era essa, mas eles não deixaram de doar, digamos assim, uma importância muito grande à filosofia ocidental. Dois nomes que podem ser destacados dos sofistas é o Protágoras e o Gorgias, que mais tarde serão reconhecidos também como filósofos. As obras de Platão, como eu já mencionei, foram responsáveis não só por identificar o pensamento platônico, como Platão via o pensamento filosófico, como Platão enxergava a busca pela verdade, e também todas as obras, todos os diálogos do Sócrates estão presentes nas obras do Platão. E aí vem a filosofia sistemática, onde eu tenho aí a importância das obras, tanto do Platão como do Aristóteles. A escola platônica é a primeira escola
organizada que surge de filosofia após Sócrates, né, que foi inaugurada pelo Platão. Platão foi nascido de uma família aristocrática. Ele era, na verdade, um discípulo muito importante do Sócrates. Os diálogos platônicos abrangem as várias áreas da filosofia nascente, né, constituindo a primeira filosofia sistemática do pensamento ocidental. Por isso que filosofia é sistemática. Ele vai sistematizar, organizar de forma sistemática o pensamento filosófico. Uma das maiores nuances da filosofia platônica é a alegoria da caverna. E a alegoria da caverna, ela também sintetiza o que era o pensamento platônico, né? A verdade dividida em duas vertentes distintas, né? O mundo sensível e o chamado mundo inteligível. A escola aristotélica já tem a ver com a filosofia platônica, a filosofia de Aristóteles, e a principal temática da filosofia aristotélica é o desenvolvimento da chamada metafísica. Ou seja, entre as diversas contribuições de Aristóteles, destacam-se os conceitos que explicam o ser geral. Isso é uma área da filosofia que hoje chamamos justamente de metafísica. Embora o próprio Aristóteles usasse a denominação de filosofia primeira, né? Essa questão da metafísica é o que vai distinguir o Aristóteles do seu tutor, que era o próprio Platão. Então, esse período aí da filosofia sistemática está relacionada ao período histórico em que a Grécia está desenvolvendo o apogeu da política, da cidadania e também da chamada democracia. Como vimos na aula anterior, as guerras entre as cidades-estados, principalmente Atenas e Esparta, vai provocar ou vai possibilitar a conquista macedônica do território grego. E o helenismo, como já foi explicado, ele consistia na expansão da cultura grega em fusão com as culturas conquistadas. Quais são as principais características da filosofia helenística? Primeiro, antes de qualquer coisa, é a expansão do Império Macedônio com Alexandre o Grande. Aí vem o contexto cultural do helenismo. A maioria dos filósofos que surgem no período helenístico são filósofos que irão fazer várias releituras do pensamento clássico, principalmente o de Sócrates. Então, o helenismo ele se caracterizou pela síntese das culturas grega e oriental, promovida pela expansão do Império Macedônico e depois pela conquista romana. Então, o período helenístico ele se estende da conquista macedônica, a expansão macedônica, até a conquista e expansão também do Império Romano. Eu vou ter, dentro do helenismo, chamado ideal cosmopolita. Alguns historiadores, inclusive, compartilham a ideia de que o helenismo representou um longo momento de decadência em relação ao esplendor da filosofia grega clássica. Mas, diante disso, eu estou destacando aqui no slide, primeiro a imagem. Essa imagem é muito curiosa, que aqui é a representação da Batalha de Isso. É uma obra que foi encontrada em escombros em uma cidade italiana. A obra é de Filóxenos, e ele está representando aqui a principal batalha que houve entre Alexandre o Grande, que aparece aqui nessa parte da imagem, contra um grande líder, acho que é o Dário I aqui,
dos persas. Apesar dos gregos terem vencido os persas, mas a guerra continuou mais tarde com os macedônios, que enfrentaram também os persas em outras batalhas. Em meio ou em torno desses fatos históricos, vão surgir 4 principais escolas da filosofia helenística. Todas elas tentando fazer uma releitura da filosofia clássica. E de outro lado, essas escolas vão deixar um legado muito importante para a sociedade ou para a cultura ocidental. A primeira escola em destaque aqui é a escola do cinismo. Ser cínico aqui não é ser alguém sem vergonha. Ser cínico aqui era alguém que desprezava as convenções sociais. Um dos principais representantes do cinismo é um filósofo chamado Diógenes. Tem um quadro muito interessante do Diógenes quando o Alexandre o Grande visita a sua cidade e se apresenta a ele como o grande Alexandre o Grande, e ele gentilmente pede para que o Alexandre saísse da frente do sol, porque ele estava atrapalhando que ele tomasse seu banho de sol. É um quadro muito interessante, mostrando aí características da filosofia cínica. O Diógenes, ele vivia em túneis, né, rodeado de cachorros. Alguns chegam a considerar que os cínicos foram os primeiros punks da história, né, justamente porque eles desprezavam as convenções sociais, defendendo que a vida poderia ser vivida de forma extremamente natural. Então essa é uma característica importante da filosofia cínica ou da escola do cinismo. A outra escola que surge nesse período é a escola cética ou a escola do ceticismo. Então, a priori, os céticos, na verdade, não é que eles deixassem de acreditar nas coisas, mas eles defendiam que as verdades poderiam ser analisadas de forma filosófica. Ou seja, eles suspendiam o valor às sentenças das discussões e acreditavam que verdades poderiam ser refletidas de forma filosófica. Esse era o principal mecanismo desenvolvido pelos filósofos do cinismo. Tem um termo em grego chamado apoché, que quer dizer sem juízo. Eles tiravam um juízo, né? Tiravam as determinações das discussões para encontrar um tipo de paz interior. Aliás, quase todas as escolas da filosofia helenística tinham como objetivo a busca pela paz interior. Ok? O epicurismo é curioso, ele vai ser retomado no Renascimento Cultural como hedonismo. Por quê? Hedonismo vem de culto ao prazer. Os epicuristas, eles acreditavam que a vida poderia ser vivida com prazer e moderação. Então, um termo para entender a filosofia de Epicuro é a moderação. A vida poderia ser vivida com prazer e com moderação. Esse era o tema principal dos epicureus, chamados epicureus. Vamos lembrar que eles são citados no Novo Testamento, no livro de Atos, quando Paulo vai lá pregar para os atenienses, né, no Areópago de Atenas, onde se reuniam ali pensadores, filósofos, sofistas e tal. Entre eles estavam lá os epicureus e os estoicos. Eu deixei por último o estoicismo, a escola estoica, porque de certa forma foi a escola que mais marcou a cultura no Oriente Médio, principalmente na história do cristianismo, da filosofia cristã. O estoicismo das demais filosofias helenísticas foi o que mais se aproximou dos conceitos ou da teologia cristã. Por quê? Os estoicos
eles pregavam um tipo de apatia, ou seja, uma vida sem paixões, uma vida que respeitava as determinações do universo. Então, a dor, a alegria, o sucesso, a derrota, tudo era visto de forma muito natural pelos estoicos. Esse tipo de filosofia sem paixão foi a que mais se aproximou das ideias do cristianismo. Podemos dizer que quando Jesus pregava, de um lado ele era visto como um cínico, por desprezar convenções sociais, por pregar uma vida mais natural, mais próxima de Deus e da natureza. E de outro lado, Jesus podia ser visto também como um estoico, justamente porque ele pregava que o sofrimento era uma forma também de se chegar a Deus. Então, a influência do helenismo sobre as sociedades que começam a surgir pós o predomínio dos macedônios é muito importante para a gente entender. Ok? Outro fator importante da história aqui é justamente a questão da expansão do helenismo. A figura que vocês estão vendo aqui é a imagem de uma tradução do Velho Testamento que foi realizada no período helenístico, a chamada Septuaginta. Então, um elemento importante para entender a expansão do helenismo é a língua grega, que foi, de certa forma, imposta. Mais tarde, com o desenvolvimento do Império Romano, é que vai ser imposto o latim. Mas antes disso era o idioma grego, a língua grega. Tá? Então, a entender a expansão do helenismo, a gente começa entendendo a divisão do Império Macedônio, que ocorre depois da morte de Alexandre o Grande. Então, o Império Macedônio, que se estendia da Grécia, do território grego, até as fronteiras da Índia, ele vai ser dividido em praticamente em quatro territórios, em quatro impérios. Tá? A Escola de Alexandria foi inaugurada no Egito, está aí norte da África como destaque da cultura, né? Cultura greco-romana. Essa escola ela vai reunir nela as principais obras do período, inclusive da filosofia helenística. E eu tenho também as fronteiras do Império Romano. Quase toda a fronteira do Império Romano foi permeada pela filosofia helenística. Apesar dos romanos conquistarem os gregos, mas a cultura ela continuou servindo como pano de fundo para a construção de tudo aquilo que proveio do Império Romano. No próximo vídeo vai ser já uma referência da segunda unidade e vamos trabalhar aí com a filosofia cristã e com características importantes da sociedade medieval.